No século XVIII, e particularmente no final do século, muita coisa relevante aconteceu no mundo. E se nos concentrarmos em acontecimentos próximos do ano de 1799, podemos dizer que neste ano tinha decorrido uma década da Revolução Francesa que consagrou a soberania popular e tinha decorrido uma década da Revolução Americana que impôs a democracia como forma de governo e consagrou os valores da igualdade, da liberdade, da fraternidade como pilares da vida em sociedade. Que 1799 foi um ano depois do nascimento de Dom Pedro IV, o rei que liderou a independência do Brasil e lutou até à vitória pela Revolução Liberal em Portugal, que no plano social e político nos conduziu à Revolução Industrial e ao livre comércio. Que em 1799 tinham decorridos 20 anos da abolição da escravatura no nosso país, que foi o ano de chegada de Napoleão ao poder. Foi também o ano de nascimento de Almeida Garrett, escritor e um dos arautos da Revolução Liberal em Portugal. Mas para Oliveira das Meias, o ano de 1799 é um marco histórico de relevante significado e especial simbolismo para a nossa ancestral história coletiva e para a vida de todos os oliveirenses, porque 1799 foi o ano em que foi inaugurado o transporte regular com serviço de diligência, funcionando como mala posta entre Lisboa e Porto e passando por Oliveira das Meias. 1799 foi o ano da criação do nosso concelho por alvará da Rainha Dona Maria I. Nascemos como município no final do século XVIII, no dia 5 de janeiro, há longínquos 224 anos. 1799 foi o ano em que começamos a trilhar um caminho desbravado de forma estoica pelos nossos antepassados, que nos conduziu a um legado de progresso e desenvolvimento, com muitos feitos e conquistas, que nos orgulham a todos e que temos a obrigação coletiva de honrar. Mas o século XVIII foi também muito importante pelo triunfo da Revolução Industrial, que mudou a forma de viver das pessoas com o trabalho remunerado nas fábricas. No nosso concelho foi muito centrada na indústria do vidro, uma atividade que transformou e moldou o nosso território e a comunidade oliveirense. Minhas senhoras e meus senhores, caras e caros oliveirenses, 224 anos depois, aqui estamos a comemorar a criação do nosso concelho e a homenagear todos aqueles homens e mulheres que durante séculos, com um trabalho e dedicação absolutamente extraordinários, ajudaram a construir uma comunidade unida e coesa e a criar instituições que são hoje os verdadeiros alicerces deste grande concelho. Sim, este concelho vale sem dúvida alguma pela riqueza e qualidade das suas gentes e das suas instituições. Mas ao mesmo tempo que celebramos com honra e orgulho este riquíssimo legado dos nossos antepassados, temos a consciência que vivemos hoje tempos muito difíceis e muito complexos. Existem nuvens negras no horizonte mundial. E quando estávamos a sair dos escombros da maior pandemia dos últimos 100 anos, surge a guerra na Ucrânia, em pleno coração da Europa, com um nível de destruição que não se via desde 1945, o ano do fim da Segunda Guerra Mundial. E todos sabemos que quem paga as guerras são os povos. E dos dois lados da guerra são muitos que sofrem com o frio, com a fome, com a destruição e o terror, e choram a perda de muitos milhares de seus filhos. Ao mesmo tempo, o planeta ameaçado e a viver em permanente stress devido à poluição desregulada a que o sujeitamos, reclama a nossa atenção e ação. As alterações climáticas e os fenómenos meteorológicos extremos são a face mais evidente do nosso respeito pelo planeta e a forma como nós continuamente maltratamos a nossa casa comum. Ouvimos, mas parece que ignoramos, as palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, quando diz
estamos numa autoestrada para o inferno climático com o pé no acelerador. São nestes tempos difíceis e complexos que atravessamos que se exige a coragem de reconhecer que são necessárias novas políticas na Europa e no mundo. Políticas da energia que substituam os combustíveis fósseis por energias limpas e renováveis, políticas da água que despoluam o mar e os rios, políticas de cidade centradas na qualidade de vida de quem as habita, políticas agrícolas que privilegiem a produção biológica em vez do uso indiscriminado de químicos, políticas assentes numa economia circular e sustentável, políticas da educação que dignifiquem os professores e se centrem no crescimento humano e formação integral do indivíduo, desde a creche à universidade. Políticas de reforma do Estado e da sua administração que combatam a burocratização e a sua apropriação por interesses que sabemos nem sempre serem legítimos. Políticas públicas ao serviço do povo e dos cidadãos e, por isso, verdadeiramente humanistas, independentemente da pluralidade ideológica das democracias. Apesar de tudo, os oliveirenses têm demonstrado a sua resiliência perante a adversidade, têm demonstrado a sua capacidade para ultrapassar os grandes desafios com que somos confrontados, têm demonstrado a sua exemplar disponibilidade enquanto povo solidário para ajudar quem mais precisa e, sobretudo, uma grande preocupação e responsabilidade em deixar para as gerações vindouras um concelho sustentável, uma terra de oportunidades, onde os nossos filhos e netos possam viver e ser felizes. 224 anos depois, aqui estamos a exaltar a criação do nosso concelho, a que nos orgulhamos de pertencer e que é, sem dúvida, o melhor de todos, porque é o nosso e porque o amamos. Um concelho que é dos mais relevantes e importantes do nosso país, porque tem uma comunidade extraordinária, de muitas dezenas de milhares de homens e mulheres que todos os dias trabalham para o desenvolver e para o afirmar. Um concelho que é dos mais relevantes e importantes do nosso país pela diversidade e heterogeneidade do seu território, que o torna único e incomparável. Pelo potencial da força produtiva da nossa indústria e pela qualidade dos nossos empresários e trabalhadores. Pela resiliência da nossa agricultura e do nosso comércio. Pelo valor do nosso património natural e construído. Pela qualidade das nossas instituições sociais, culturais e desportivas e do nosso dirigismo, que tornam o nosso movimento associativo e a nossa sociedade civil em referências de capacidade e dinamismo. Pelo esforço, competência e inovação das nossas escolas, desde a creche à Universidade Sénior. Pela dedicação e serviço à comunidade das nossas instituições de saúde e dos nossos bombeiros. Pela preocupação, empenhamento e esforço das juntas de freguesia na resolução dos problemas da nossa população. Pelo mérito de todos os oliveirenses, que ao longo de mais de 2 séculos construíram este grande concelho e que aqui hoje rememoramos e homenageamos através das instituições que criaram e serviram. Sim, somos um belo e extraordinário concelho. E sim, trabalhamos todos os dias, empenhadamente, em equipa e em união de esforços, para que Oliveira das Aveias seja o melhor concelho para viver, investir e trabalhar. Sim, sabemos bem do nosso valor e do que nos distingue pela positiva, mas também temos a humildade de reconhecer os problemas que nos afetam e nos preocupam a todos. Disse em 2017, no dia da minha tomada de posse do primeiro mandato, que a falta de saneamento em grande parte do território concelhio era um grave problema. Hoje, passados 5 anos, é inegável que muito já foi feito. Mas também temos a perfeita consciência do muito que ainda temos para fazer. Disse repetidamente que a cidade precisava de um parque urbano e de uma nova centralidade a que chamamos Praça Maior. 2 projetos estruturantes que, apesar de não estarem ainda concretizados, vão ser uma realidade. E estes são projetos que constroem um novo futuro e uma nova cidade. Disse também que a perda dos fundos comunitários na obra do Centro Interpretativo do Vidro era inaceitável e incompreensível. Hoje temos a obra a avançar,
e vamos finalmente colocar ao serviço dos oliveirenses um espaço de preservação da nossa identidade e da imaterialidade da nossa memória e da nossa história. Todos sabemos que investir na educação das nossas crianças e dos nossos jovens é investir no futuro. O nosso parque escolar está a sofrer uma profunda requalificação e muitas das nossas escolas, outrora degradadas, já reúnem hoje condições para o sucesso da aprendizagem das nossas crianças e para a sua felicidade.